Eu dormi 50 anos ao lado de um homem que eu achava conhecer. 50 anos dividindo a mesma cama, o mesmo teto, o mesmo banco de igreja. Eu era a esposa do diácono Silvério, aquele homem de terno escuro e Bíblia debaixo do braço, que todos respeitavam na Assembleia de Deus de Crato. Eu era a irmã Teresa, aquela que chegava cedo para abrir as portas do templo, que orava pelos enfermos, que nunca faltava aos cultos. Mas tinha um detalhe que ninguém sabia. Dentro de casa, eu vivia com medo. Medo das palavras dele. Medo do silêncio dele. Medo de estar ficando louca, porque ele sempre me fazia acreditar que o problema era eu. Durante anos, engoli o desprezo disfarçado de conselho espiritual. Você ora tanto, mas continua a mesma velha. Durante anos, aceitei ser ridicularizada na frente dos filhos, ser proibida de participar de certos cultos porque ele dizia que era zelo. Mas eu sabia que era controle. E durante anos, fingi que não via. As mensagens apagadas, os gastos escondidos, os risos forçados ao telefone. Até que numa madrugada, de joelhos naquele tapete gasto da sala, eu fiz um pedido perigoso. Senhor, mostra-me a verdade, mesmo que doa. E Deus me mostrou. O que eu vi naquela visão espiritual me fez ter medo do meu próprio marido pela primeira vez em meio século de casamento. Porque Deus não me revelou só quem ele era. Deus me revelou quem ele sempre foi. Você está assistindo de Crato, Juazeiro do Norte, Fortaleza, de qualquer cidade do Ceará ou de outro estado do Brasil, e essa história está tocando seu coração, deixe nos comentários. Ele se veste de luz. Isso me ajuda a saber que você está aqui e que essa mensagem está chegando onde Deus quer. E se é a primeira vez que você assiste o canal, clica naquele botão vermelho de inscrição, porque eu tenho outras histórias de fé e restauração para compartilhar com você. Crato fica no interior do Ceará, ali pertinho de Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. É uma cidade onde todo mundo se conhece, onde a igreja não é só um lugar de culto, é o centro da vida social. A Assembleia de Deus fica na Rua São José, um prédio branco com janelas altas e um sino que toca toda quinta-feira às 7 da noite, anunciando o culto de doutrina. Eu frequentava aquela igreja desde os meus 20 anos de idade. Casei com Silvério ali mesmo, no altar, com vestido branco emprestado da minha cunhada e buquê de flores do campo. Ele tinha 23 anos, eu tinha 20. Éramos jovens, de sonhos, cheios de Deus. Silvério sempre foi um homem sério. Trabalhava como funcionário público na prefeitura, ganhava razoavelmente bem, nunca faltou com o sustento da casa. Quando os pastores precisavam de alguém de confiança, chamavam ele. Quando faltava dinheiro para reformar o telhado do templo, era Silvério quem organizava as campanhas. Ele subia no púlpito com aquela voz grave e firme e dizia: Irmãos, Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas nós precisamos cuidar da casa de oração. E o povo aplaudia. O povo confiava. Eu também confiava. Ele foi consagrado diácono aos 42 anos. Lembro do culto como se fosse ontem. O pastor Eliezer ungiu a cabeça dele com óleo, impôs as mãos e orou. Senhor, que este homem seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável. Eu estava sentada na primeira fileira com o vestido azul marinho que eu mesma tinha costurado, chorando de emoção. Achei que aquilo era a coroação de uma vida de fidelidade. Achei que Deus estava selando a nossa história com honra. A partir daquele dia, Silvério passou a ser chamado de diácono por todo mundo. Na padaria, no mercado, na farmácia. Bom dia, diácono Silvério. Como vai, diácono? Ele gostava. Gostava de ser reconhecido, de ser respeitado, de ser visto como homem de Deus. Eu era a esposa do diácono, a irmã Teresa, esposa do diácono Silvério. Eu não tinha nome próprio na boca de muita gente. E eu achava bonito. Achava que era assim que tinha que ser. A mulher virtuosa, aquela de Provérbios 31, que trabalha de boa vontade com as mãos, que se levanta quando ainda é noite, que cuida da casa e honra o marido. Eu acordava às 5 da manhã todos os dias. Fazia o café, esquentava o pão na chapa, separava a roupa dele. Ele saía para o trabalho às 7, voltava ao meio-dia para almoçar.
E à noite, depois do jantar, pegava a Bíblia e lia em voz alta na sala. Às vezes, chamava os filhos para orar junto. Às vezes, só lia e ficava quieto. Eu lavava a louça, arrumava a cozinha, e quando vinha para a sala, ele já tinha guardado a Bíblia e estava assistindo o jornal. Na igreja era diferente. Na igreja, Silvério era outro homem. Ele cumprimentava todo mundo com um sorriso largo, abraçava os irmãos, perguntava da família, dos filhos, dos netos. Ele participava de todas as reuniões de diretoria, todas as campanhas, todos os eventos. Quando tinha vigília, ele ficava até de madrugada orando em voz alta, profetizando, ministrando sobre os irmãos. Eu ficava orgulhosa. Pensava, meu marido é um homem de Deus, eu tenho sorte. Mas dentro de casa, a história era outra. Dentro de casa, Silvério era um homem de poucas palavras. Não era violento, nunca levantou a mão para mim, nunca gritou na frente dos vizinhos. Mas tinha algo pior do que grito. Tinha o silêncio. Aquele silêncio pesado, aquele silêncio que durava dias inteiros. Eu perguntava se ele queria mais café, ele não respondia. Eu comentava sobre o culto, sobre a pregação, sobre uma irmã que estava doente, e ele olhava para mim como se eu tivesse dito a coisa mais idiota do mundo. Depois suspirava fundo e voltava a ler o jornal. Eu ficava ali, de pé na sala, segurando o pano de prato nas mãos, sentindo aquela dor no peito que eu não sabia nomear. No começo, eu achava que era cansaço. Ele trabalhava muito, tinha muitas responsabilidades na igreja, eu precisava entender. Mas com o tempo, aquele silêncio foi ficando mais frequente. E pior, ele começou a usar palavras. Não palavrões, não xingamentos, mas palavras que cortavam fundo. Teresa, você é muito sensível. Qualquer coisa você já fica de cara fechada. Você vive procurando pelo em ovo, mulher. Relaxa. Eu não disse isso desse jeito. Você que distorce tudo na sua cabeça. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava exagerando? Será que o problema era realmente eu? Eu orava, jejuava, pedia a Deus que me transformasse numa esposa melhor, mais paciente, mais submissa. Lia Efésios, lia Colossenses, lia 1 Pedro. Mulheres, sede submissas ao vosso marido. Eu decorava aqueles versículos, repetia eles de madrugada enquanto dobrava a roupa dele, enquanto passava as camisas dele, enquanto preparava a marmita dele, mas a frieza só aumentava. Um dia, eu estava costurando uma toalha de mesa para a igreja. Era uma toalha bonita, bordada com flores e o versículo de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tinha passado semanas naquele bordado, cada pontinho feito com capricho, com oração. Mostrei para Silvério com um sorriso no rosto. Olha, amor, terminei. Vou levar no culto de quarta. Ele nem levantou os olhos do jornal, só disse: Você passa o dia inteiro nessas coisas de igreja, mas a casa vive uma bagunça. Olhei em volta. A casa estava limpa. O chão encerado, a louça lavada, as camas arrumadas. Mas eu não disse nada. Guardei a toalha na sacola e fui para o quarto chorar escondida. Outra vez, eu comentei que tinha orado por uma irmã que estava com depressão. Coitada da irmã Lourdes, né? Tão jovem, tão cheia de vida, e agora não consegue nem sair de casa. Silvério me olhou com aquele olhar de desdém e disse: Você ora tanto, mas continua a mesma velha. Fica aí enchendo a cabeça com o problema dos outros e não resolve os seus. Senti como se ele tivesse enfiado uma faca no meu peito. O que ele quis dizer com isso? Que problema eu tinha que não estava resolvido? Eu era uma esposa fiel, uma mãe dedicada, uma serva da igreja. O que mais ele queria de mim? Comecei a perceber que ele fazia isso sempre que eu falava de oração, de jejum, de vida espiritual. Era como se minha fé incomodasse ele. Um dia eu disse que tinha acordado de madrugada para orar e ele bufou. Você espiritualiza tudo, Teresa. Nem tudo é batalha espiritual. Às vezes você só está cansada, só isso. Eu fiquei calada. Mas por dentro, alguma coisa começou a gritar, porque ele nunca tinha falado assim. Ele sempre foi o homem que orava, que jejuava, que subia no púlpito e pregava sobre guerra espiritual. E agora estava me dizendo que eu espiritualizava demais?
Os filhos foram crescendo, casando, saindo de casa. Ficamos só nós dois. Eu achei que ia melhorar, que a gente ia se aproximar, que ele ia olhar para mim com carinho de novo, mas piorou. Ele começou a me proibir de ir em certos cultos. Dizia que era perigoso eu voltar sozinha de noite, que eu já estava velha, que podia cair na rua escura. Mas ao mesmo tempo, ele não se oferecia para me buscar. Então eu ficava em casa, vendo o relógio, ouvindo o sino da igreja tocar lá longe, sentindo aquela angústia sufocando meu peito. Uma vez, o pastor Eliezer ligou em casa convidando para uma vigília especial. Silvério atendeu. Disse que eu não podia ir, que eu estava indisposta. Desliguei o telefone e olhei para mim. Eu não estava indisposta. Eu estava bem. Mas ele tinha decidido por mim. E quando questionei, ele disse com aquela voz calma e firme: Eu sou o cabeça desta casa, Teresa. E eu decido o que é melhor para você. E completou com um sorriso fino: Isso é zelo, mulher. Eu cuido de você. Mas aquilo não era zelo. Aquilo era prisão. E eu comecei a me perguntar: será que tem razão? Será que eu sou exagerada mesmo? Será que o problema sempre foi eu? Eu olhava para as outras esposas na igreja, todas sorridentes, todas submissas, todas quietas, e pensava: por que só eu estou sofrendo? Por que só eu sinto esse aperto no peito? Talvez eu seja fraca. Talvez eu não sirva mesmo para ser esposa de diácono. Mas o que começou como frieza, logo virou controle. O controle começou devagar, tão devagar que eu nem percebi. Primeiro foram as roupas. Ele começou a reparar no que eu vestia para ir à igreja. Essa blusa não está muito decotada, Teresa. Eu olhava no espelho. A blusa cobria tudo, até o pescoço. Mas eu trocava, colocava outra. Ele olhava de novo e suspirava. Melhor assim. Depois foram os cabelos. Você não vai prender esse cabelo? Parece uma menina. Eu tinha 65 anos, mas eu prendia o cabelo. Depois foi a maquiagem. Batom vermelho em mulher de idade fica vulgar. Eu parei de usar batom. Depois foram as amizades. Você passa muito tempo conversando com a irmã Neide. O marido dela pode achar estranho. Eu me afastei da irmã Neide. Ele tinha uma habilidade assustadora de fazer tudo parecer razoável. Tudo parecia conselho espiritual, tudo parecia cuidado, tudo parecia proteção. Eu só estou te guardando, Teresa. O mundo está cheio de ciladas. E eu acreditava, porque ele era diácono, porque ele lia a Bíblia, porque ele orava. Como um homem que ora pode estar errado, mas o pior não era o controle sobre o que eu vestia ou com quem eu falava. O pior era o controle sobre o que eu sentia. Sempre que eu tentava expressar alguma dor, alguma frustração, alguma mágoa, ele virava o jogo. Você está exagerando de novo, Teresa. Eu não disse isso desse jeito. Você sempre distorce minhas palavras. Você está muito sensível, deve ser a idade. E a frase que mais doía: você inventa coisa na sua cabeça. Teve uma vez que eu juntei coragem e disse que estava me sentindo sozinha. Que sentia falta de conversar com ele, de receber um carinho, um olhar. Ele me olhou como se eu tivesse pedido a coisa mais absurda do mundo. Sozinha? Você tem casa, tem comida, tem roupa lavada, tem uma igreja que te acolhe. E ainda reclama? Eu fiquei sem palavras. Ele continuou: o problema é que você lê muito essas coisas de autoajuda, essas bobagens de psicologia. Isso não é de Deus. Deus quer que a gente seja grato, não reclamão. E saiu da sala. Eu fiquei ali, sentada na cadeira da cozinha, olhando para a parede. Será que ele tem razão? Será que eu sou ingrata? Será que eu realmente invento coisas na minha cabeça? Comecei a anotar as coisas num caderninho. Escrevia o que ele dizia, o que eu sentia, a data, a hora. Pensava: se um dia eu enlouquecer de vez, pelo menos vou ter prova de que eu tentei entender. Mas depois eu mesma duvidava do que tinha escrito. Será que foi assim mesmo? Será que eu não estou exagerando? E rasgava as páginas. Teve uma discussão que nunca saiu da minha cabeça. Eu tinha preparado um almoço especial. Era aniversário de casamento, 47 anos juntos. Fiz galinha guisada, arroz de leite, bolo de macaxeira. Arrumei a mesa com toalha bordada, coloquei flores do quintal num copo. Esperei ele chegar do trabalho.
Ele entrou, olhou a mesa e disse: "O que é isso?" Respondi com um sorriso: "É nosso aniversário de casamento, amor." Ele tirou o paletó, pendurou na cadeira, sentou e começou a comer. Não disse parabéns. Não disse obrigado. Não disse nada. Comeu em silêncio, levantou, foi para o quarto e dormiu. Eu fiquei sentada naquela mesa, olhando para o bolo que eu tinha feito com tanto carinho, e chorei. Chorei tanto que molhei a toalha bordada. Quando ele acordou, fui até o quarto e perguntei com a voz trêmula: "Por que você não disse nada? Nenhum parabéns?" Ele me olhou com irritação. "Teresa, eu estava cansado. Você sempre cobra essas coisas sentimentais. Casamento não é sobre isso. Casamento é compromisso. Eu estou aqui, não estou? Não te abandonei, não te traí, não bato em você. O que mais você quer?" E se eu dissesse que eu quase acreditei que o problema era eu? Quase acreditei que eu era exigente demais, carente demais, fraca demais. Eu via as pregações sobre submissão, sobre esposa virtuosa, sobre respeitar o marido e pensava: eu devo estar falhando nisso. Deus deve estar descontente comigo. Por isso meu casamento é assim. Por isso meu marido é frio. A culpa deve ser minha. Parei de reclamar. Parei de pedir carinho. Parei de esperar elogios. O silêncio como parte da rotina. Aceitei a frieza como temperamento dele. Aceitei viver como se eu fosse invisível dentro da minha própria casa. E continuei servindo. Continuei lavando, passando, cozinhando, limpando. Continuei indo à igreja do lado dele, sorrindo para os irmãos, fingindo que éramos o casal perfeito. Mas por dentro eu estava morrendo aos poucos. Até que comecei a perceber outras coisas. Coisas que não eram só frieza. Coisas que não eram só controle. Coisas que me fizeram acordar de um transe de décadas. Ele começou a chegar tarde em casa. Dizia que tinha reunião na igreja, mas eu ligava para o templo e não tinha reunião nenhuma. Ele começou a receber ligações estranhas e saía para a varanda para atender. Quando eu perguntava quem era, ele dizia: "Assunto da igreja." Mas eu via o sorriso no rosto dele, um sorriso que ele nunca tinha comigo. Um dia, fui arrumar a gaveta dele para organizar as roupas. Encontrei um papel dobrado no meio das meias. Abri. Era um recibo de um restaurante caro em Juazeiro do Norte. Data: quinta-feira passada. Quinta-feira ele tinha dito que estava em reunião da diretoria. Eu liguei para o secretário da igreja. Não tinha tido reunião. Meu coração começou a bater descompassado. Guardei o papel de volta, fechei a gaveta e fui para o banheiro. Sentei no chão frio, abracei os joelhos e tremi. Comecei a prestar atenção, nos detalhes, nos gestos, nas ausências, nas mensagens que ele apagava, no celular que ele passou a carregar para todo canto, até para o banheiro, nos gastos no cartão de crédito que não batiam com o que ele dizia. Eu não confrontava, porque eu tinha medo. Medo de que ele dissesse de novo: "Você está inventando coisa na sua cabeça." Medo de que ele me fizesse duvidar da minha própria sanidade. Até que uma noite eu ouvi algo que nunca mais esqueci. Era uma terça-feira de madrugada. Eu tinha acordado para ir ao banheiro, daquele jeito que a gente acorda quando tem mais de 60 anos. O corpo já não segura a noite toda. Quando voltei para o quarto, Silvério estava dormindo de lado, de costas para mim, como sempre. Deitei devagar para não acordá-lo. O quarto estava em silêncio. Só o barulho do ventilador girando no teto. Eu estava quase pegando no sono de novo quando ouvi. Ele murmurou algo. Pensei que fosse pesadelo, mas ele murmurou de novo. E dessa vez, eu entendi. "Você é linda assim." Meu corpo congelou. Ele continuou dormindo, mas a boca dele continuava se movendo, formando palavras baixas, quase inaudíveis. "Não para." A voz dele estava diferente. Não era a voz dura e fria que eu conhecia. Era uma voz mansa, carinhosa, cheia de desejo. Uma voz que ele nunca usou comigo. Nem quando éramos jovens, nem na lua de mel. Nunca. Fiquei deitada, imóvel, com os olhos arregalados no escuro. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ia acordá-lo. Ele virou de barriga para cima, sorriu dormindo e murmurou mais uma vez: "Amanhã a gente se vê." Depois ficou quieto. Respiração profunda. Sono pesado. Eu passei o resto da noite acordada,
olhando para o teto, sentindo algo se despedaçar dentro de mim. No dia seguinte, ele acordou normal. Tomou café, leu o jornal, foi trabalhar. Não lembrava de nada. Ou fingia que não lembrava. Eu não disse nada. Fiquei quieta, lavando a louça com as mãos, tentando entender o que tinha ouvido. Será que foi só um sonho dele? Será que eu estou enlouquecendo de vez? Mas eu comecei a reparar em outras coisas. O celular dele, que antes ficava largado em qualquer canto, agora vivia no bolso. Ele levava para o banheiro quando ia tomar banho. Levava para a varanda quando ia fumar. E toda vez que tocava, ele olhava a tela, desviava o rosto e só atendia longe de mim. Um dia, ele estava no quintal regando as plantas. O celular dele ficou na mesa da cozinha. Tocou. Eu olhei, nome na tela, Irmão Paulo. Pensei, deve ser da igreja. Mas alguma coisa dentro de mim disse para eu não atender, apenas observar. Ele entrou correndo, pegou o celular, olhou para mim com uma expressão estranha e atendeu já saindo pela porta. Oi, calma. Não pode ligar agora. E foi para a rua. Voltou 15 minutos depois. Suado, nervoso. Quem era? Perguntei. Irmão Paulo. Problema na igreja. Mas a voz dele estava diferente. Estava apressada. Estava mentirosa. Outra vez, eu estava estendendo roupa no varal quando vi a carteira dele aberta em cima da cama. Ele tinha saído para comprar pão. Olhei para a carteira. Meu coração disse, não mexe. Mas minhas mãos disseram, mexe. Abri. Tinha dinheiro, documentos, cartão do banco. E lá no fundo, dobrado, um papel pequeno. Abri. Era um recibo. Motel Oasis, Juazeiro do Norte, 3 semanas atrás. Meus joelhos fraquejaram. Sentei na cama. Reli o recibo 3 vezes. Motel. Meu marido. Diácono da igreja. Estava indo em motel. Guardei o papel de volta, fechei a carteira e fui para o banheiro chorar. Não era choro alto. Era um choro sufocado, daqueles que fazem o peito doer e a garganta fechar. Lavei o rosto, respirei fundo e voltei para a cozinha. Quando ele chegou com o pão, eu servi o café como sempre. Fingi que não tinha visto nada, porque eu tinha medo. Medo de confrontar e ele dizer que eu estava louca. Medo de ele virar tudo contra mim. Medo de a igreja inteira ficar do lado dele e eu ser chamada de esposa rebelde, de mulher que não soube segurar o marido. Mas os sinais só aumentavam. Ele começou a tomar banho antes de chegar em casa. Dizia que tinha ido na academia, mas ele nunca tinha ido em academia na vida. Começou a usar perfume diferente, um perfume caro que eu nunca tinha comprado para ele. Quando perguntei de onde era, ele disse que tinha ganhado de... Comecei a sentir cheiro de cigarro nele, mas ele não fumava. Ou pelo menos, não fumava na minha frente. Teve um domingo que ele chegou para o culto da noite 20 minutos atrasado. Entrou pela porta lateral da igreja, o terno amarrotado, o cabelo desalinhado. Sentou do meu lado, abriu a Bíblia e fingiu que estava prestando atenção na pregação, mas eu olhei para o pescoço dele. Tinha uma mancha roxa, pequena, quase imperceptível, mas estava lá. Meu estômago revirou, e foi então que eu flagrei algo que me partiu por dentro. Era uma quinta-feira à tarde. Silvério tinha saído para uma suposta reunião na prefeitura. Disse que ia demorar. Eu estava na sala, costurando um avental para o grupo de senhoras da igreja, quando ouvi o celular dele tocar no quarto. Ele tinha esquecido. Aquele celular que ele carregava para todo canto, que ele protegia como se fosse um cofre, estava ali, sozinho, tocando em cima da cômoda. Levantei, fui até o quarto. A tela acesa mostrava uma mensagem. Não era salvo com nome, era só um número. E a mensagem dizia: saudade de ontem, quando a gente se vê? Minha mão tremeu. Peguei o celular. Ele não tinha senha, nunca tinha tido. Abri as mensagens, desci a conversa. Tinha foto de uma mulher. Não mostrava o rosto, mas mostrava o corpo. Foto sensual. E embaixo a resposta dele: linda, logo eu te aviso. Meu estômago embrulhou. Continuei descendo. Mais mensagens, mais combinações. Hoje não dá, ela está em casa. Amanhã eu arranjo um jeito. Você me deixa louco. Larguei o celular na cama como se ele queimasse. Sentei no chão.
Encostei as costas na parede e comecei a tremer. Não era mais dúvida, não era mais intuição. Era real. Meu marido estava traindo. E pior, estava traindo com frieza, com planejamento, com mentiras organizadas. Ele dizia, ela está em casa, como se eu fosse um estorvo, como se eu não fosse nada. Levantei, lavei o rosto, respirei fundo. Guardei aquilo dentro de mim, porque eu precisava de mais certeza. Precisava entender até onde aquilo ia. Coloquei o celular de volta na cômoda, exatamente no lugar onde estava, e esperei. Nos dias seguintes, comecei a observar tudo, cada movimento, cada palavra, cada ausência. Ele passou a sair mais cedo de casa. Voltava mais tarde, dizia que o trabalho estava apertado, que a igreja precisava dele, que tinha visita para fazer nos lares. Mas eu sabia que tudo era mentira. E o pior de tudo era ver ele subir no púlpito no domingo, abrir a Bíblia e pregar sobre santidade, sobre pureza, sobre fidelidade conjugal. Ele olhava para a congregação com aquela voz firme e dizia: Irmãos, o diabo anda ao redor buscando a quem possa tragar. Cuidado com os prazeres da carne. Cuidado com as ciladas do inimigo. E eu, sentada na primeira fileira, sentia vontade de gritar. Gritar que o diabo não estava ao redor. Estava dentro de casa. Estava dormindo do meu lado. Estava usando terno e gravata e segurando uma Bíblia. Uma noite, ele chegou em casa quase meia-noite. Entrou quieto, pensando que eu estava dormindo, mas eu estava acordada. Fingi que dormia. Ele foi direto para o banheiro, tomou banho demorado e, quando voltou para o quarto, cheirava a sabonete diferente. Deitou longe de mim, virou de costas e em 5 minutos estava roncando. Eu olhei para o teto e pensei: como um homem trai, mente, finge e depois dorme em paz? No dia seguinte, de manhã cedo, ele estava sentado na mesa da cozinha com a Bíblia aberta. Quando entrei, ele fechou rápido e fingiu que estava lendo. Mas eu vi. A Bíblia estava aberta em Salmos, mas os olhos dele estavam no celular, escondido debaixo da mesa. Coloquei o café na frente dele e perguntei, com a voz mais calma que consegui: Você está bem? Ele levantou os olhos irritado. Por que você pergunta isso? Claro que estou bem. E saiu da cozinha. Deixou a Bíblia aberta. Fui até lá e olhei. A página estava suja de pó. Não tinha marca de dedo recente. Aquela Bíblia não estava sendo lida. Estava sendo usada como disfarce. Comecei a procurar mais sinais. Abri o histórico do computador dele, aquele computador velho que ficava no quartinho dos fundos. Ele achava que eu não sabia mexer naquilo, mas eu sabia. Entrei. Vi o histórico. Sites impróprios. Vídeos. Muitos vídeos. Conteúdo que nenhum servo de Deus deveria ver. Imagens de mulheres nuas, vídeos sensuais, sites de encontros. Eu senti uma onda de nojo subir pela garganta. Fechei tudo, saí daquele quarto e vomitei no banheiro. Fiquei 3 dias sem falar com ele. Não porque eu estava de birra, mas porque eu não conseguia olhar para o rosto dele sem sentir repulsa. Ele nem percebeu. Continuou a rotina normal. Trabalho, igreja, casa. Como se nada estivesse acontecendo. Como se ele não estivesse destruindo 50 anos de casamento. Como se eu não existisse. Até que numa sexta-feira à noite, juntei coragem. Ele estava no quarto mexendo no celular. Entrei, fechei a porta e disse com a voz firme: Silvério, eu preciso conversar com você. Ele nem levantou os olhos. Fala. Respirei fundo. Eu vi as mensagens. Eu vi o histórico. Eu sei o que você está fazendo. O silêncio que caiu naquele quarto foi pesado como chumbo. Ele levantou os olhos devagar. Olhou para mim. E em vez de negar, em vez de pedir desculpas, em vez de chorar, ele explodiu. Você fuçou minhas coisas? Você invadiu minha privacidade? Levantou da cama, apontou o dedo para mim e gritou: Você não tem vergonha, não? Você é uma bisbilhoteira, uma mulher sem noção. Eu estava tremendo, mas não recuei. Silvério, você está me traindo. Ele riu. Riu com desprezo. Traindo? Eu não estou traindo ninguém. Eu só assisto uns vídeos, só isso. Prefere que eu traia com mulher de verdade, é?
Aquelas palavras me cortaram mais fundo do que uma faca. Porque ele não negou. Ele só disse que podia ser pior. Como se trair só valesse se fosse físico. Como se alimentar luxúria, mentir, esconder, enganar, não fosse traição também. Tentei argumentar. Silvério, você é diácono, você sobe no púlpito, você prega a palavra. Como você pode viver assim? Ele se aproximou de mim, o rosto duro, os olhos frios, e disse baixo, com uma calma assustadora: Você não vai contar nada para ninguém, porque se você contar, eu digo que você está com problemas mentais. Eu digo que você está com ciúmes doentio. Eu digo que você está inventando. E todo mundo vai acreditar em mim. Todo mundo. Saiu do quarto e bateu a porta. Eu fiquei ali, de pé, no meio daquele quarto escuro, sentindo o mundo desabar. E eu percebi, naquele momento, meu marido tinha dois rostos. O rosto que ele mostrava no púlpito e o rosto que ele escondia dentro de casa. Um era luz, outro era sombra. E os dois conviviam no mesmo corpo, na mesma Bíblia, na mesma boca que pregava e mentia. Mas o pior ainda estava por vir. Depois daquela noite, a casa virou um túmulo. Eu continuava acordando cedo, fazendo café, lavando roupa, limpando o chão. Ele continuava saindo para trabalhar, voltando tarde, subindo no púlpito aos domingos. Mas entre nós dois havia um abismo, um silêncio tão profundo que sufocava. Eu olhava para ele e via um estranho. Pior que um estranho. Via um mentiroso, um homem que usava Deus como máscara. O que mais me torturava não era só a traição. Era o fato de que eu não podia falar, não podia contar para ninguém, porque ele era o diácono Silvério, o homem respeitado, o homem que orava pelos enfermos, que visitava os necessitados, que aconselhava os jovens. Se eu falasse, quem acreditaria em mim? Eu era só a esposa. A mulher quieta que sentava na primeira fileira e dizia amém. A mulher que ninguém ouvia. Comecei a imaginar as conversas. Se eu chegasse para o pastor Eliezer e dissesse: Pastor, meu marido está vivendo em pecado. O que ele diria? Provavelmente chamaria Silvério para uma conversa reservada. E Silvério, com aquela lábia afiada, com aquela postura firme, ia negar tudo. Ia dizer que eu estava confusa, que eu estava passando por uma crise espiritual, que eu estava com ciúmes doentio porque ele estava ocupado demais com o trabalho de Deus. E o pastor ia acreditar nele, porque pastor sempre acredita no diácono, nunca na esposa. Em contar para as minhas amigas da igreja, a irmã Marlene, a irmã Socorro, a irmã Geralda. Mas logo desisti, porque elas iam olhar para mim com pena, iam orar por mim e depois iam sussurrar entre si: Coitada da irmã Teresa, tão boa, tão dedicada, mas não soube segurar o marido. Deve ter falhado em alguma coisa, porque é sempre assim. Quando o homem trai, a culpa cai sobre a esposa. Ela não cuidou bem da aparência. Ela não soube ser companheira. Ela cobrava demais. A mulher sempre paga o preço do erro do homem. Então, eu calei. Guardei tudo dentro de mim. E aquilo começou a me consumir. Comecei a emagrecer. Perdi o apetite. A comida não descia. Eu colocava na boca, mastigava, mas parecia que tinha uma pedra no peito impedindo de engolir. Parei de dormir direito. Ficava acordada de madrugada, olhando para o teto, ouvindo ele roncar do meu lado como se nada estivesse acontecendo, como se a vida dele estivesse normal. E talvez estivesse. Para ele, nada tinha mudado. Ele continuava tendo a esposa em casa, a amante escondida, o respeito da igreja e a consciência tranquila, mas para mim, tudo tinha desmoronado. Comecei a ter crises de choro do nada, estava lavando louça e de repente as lágrimas caíam. Estava passando roupa e tinha que sentar porque as pernas fraquejavam. Estava orando e a oração travava na garganta. Eu não conseguia mais falar com Deus, porque eu tinha vergonha de ter sido tão cega. Vergonha de ter fingido por tanto tempo. Vergonha de não ter tido coragem de confrontar antes. Uma tarde, sentei na beira da cama e olhei para o espelho do guarda-roupa. Vi uma mulher velha, cansada, curvada, os cabelos brancos mal penteados, a pele enrugada, os olhos fundos, sem brilho. E pensei, quem é essa mulher?
Onde foi parar a Teresa de 20 anos? Aquela moça cheia de sonhos, cheia de fé, cheia de vida? Onde ela se perdeu? E a resposta veio clara. Ela se perdeu tentando ser a esposa perfeita de um homem imperfeito. Eu me perdi tentando agradar, tentando não incomodar, tentando ser submissa, ser paciente, ser compreensiva. Eu me calei quando deveria ter gritado. Eu aceitei quando deveria ter confrontado. Eu perdoei quando deveria ter colocado limites. E agora, aos 70 anos, eu estava pagando o preço de décadas de silêncio. Mas o pior de tudo era a solidão. Porque solidão não é estar sozinha. Solidão é estar ao lado de alguém e se sentir invisível. É dormir na mesma cama e sentir que há um oceano entre os corpos. É viver na mesma casa e não ter com quem conversar. Eu sentia uma solidão tão grande, tão profunda, que às vezes achava que ia morrer sufocada por ela. Parei de ir aos cultos da semana. Dizia que estava com dor nas pernas, que estava cansada. Silvério nem ligava. Continuava indo sozinho, voltava tarde, e eu ficava em casa, sentada na cadeira da sala, no escuro, ouvindo o silêncio. Um dia, a irmã Marlene me ligou preocupada. Irmã Teresa, a senhora está bem? Faz tempo que não vem aos cultos. Eu respondi com a voz trêmula. Estou bem, irmã, só cansada. E desliguei antes que ela percebesse que eu estava chorando. Tinha noites que eu ia para o banheiro, fechava a porta, sentava no chão frio e chorava com a mão na boca para ele não ouvir. Chorava até doer o peito, até os olhos incharem, até não ter mais lágrimas. E quando voltava para o quarto, ele estava dormindo tranquilo, como sempre. Ele não perguntava, não reparava, não se importava. E foi numa dessas madrugadas de desespero, numa dessas noites em que a dor apertava tanto que eu mal conseguia respirar, que eu saí da cama sem fazer barulho, fui até a sala, ajoelhei naquele tapete gasto que ficava em frente ao sofá e orei. Não foi uma oração bonita, não foi uma oração de igreja. Foi uma oração crua, desesperada, quebrantada. Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento viver essa mentira. Eu não aguento fingir que está tudo bem. Eu não aguento olhar para ele e sentir nojo. Eu não aguento ir para a igreja e ver todo mundo achando que nós somos o casal exemplo. Senhor, eu preciso saber a verdade. Eu preciso entender o que está acontecendo de verdade. Não aguento mais viver com essas dúvidas, com esses sinais, com essas mentiras pela metade. Mostra-me, Senhor. Mostra-me a verdade. Mesmo que doa, mesmo que me destrua, mesmo que eu não aguente suportar, eu preciso saber. Fiquei ali de joelhos, chorando, tremendo, sentindo o frio do chão subir pelas pernas. Não sei quanto tempo fiquei. Talvez 1 hora. Talvez mais. Quando olhei, o corpo estava dolorido. Os joelhos marcados, o rosto molhado. Voltei para o quarto, deitei em silêncio e olhei para o teto. E sussurrei mais uma vez, como um último pedido, como uma última súplica. Senhor, mostra-me a verdade, mesmo que doa. 3 dias depois daquela oração, aconteceu algo que mudou tudo. Era uma madrugada de quinta-feira. Eu tinha ido dormir cedo, exausta, o corpo pedindo descanso. Silvério ainda estava acordado, mexendo no celular. Quando apaguei a luz do meu lado, ele nem percebeu. Caí num sono profundo, daqueles que parecem sugar a gente para um lugar distante. Mas não era um sono comum, era diferente, pesado, denso. E então eu vi. Não sei se era sonho, se era visão, se era revelação. Só sei que eu estava vendo com uma clareza assustadora. Eu estava dentro da igreja. A Assembleia de Deus de Crato. O templo estava vazio, mas as luzes estavam acesas. E lá na frente, no púlpito, estava Silvério. Ele usava o terno azul marinho que ele sempre vestia aos domingos. A Bíblia estava aberta na sua mão direita. Ele sorria. Aquele sorriso largo, confiante, de homem respeitado, de homem de Deus, mas alguma coisa estava errada. Eu comecei a reparar nos detalhes. Os pés dele estavam sujos, sujos de barro, de lama, de coisa escura que eu não conseguia identificar. As unhas estavam pretas. Os sapatos que ele deveria estar usando não estavam lá. Ele estava descalço. E aqueles pés sujos contrastavam com o terno limpo, com a gravata bem ajustada,
com a Bíblia reluzente. Olhei para cima e vi. Tinha uma corda grossa, escura, amarrada no pescoço dele. Ela descia por trás do púlpito e sumia na escuridão do fundo da igreja. Silvério continuava sorrindo, pregando, gesticulando com a Bíblia na mão, mas a corda estava lá, e ela estava sendo puxada. Devagar, firme, constante. Eu tentei gritar, mas não saiu som. Tentei correr até ele, mas minhas pernas não se moviam, e foi então que eu vi quem estava puxando a corda. Lá no fundo, escondida na sombra, uma figura. Não tinha rosto definido, só uma silhueta, escura, densa, pesada. E ela puxava a corda com calma, como quem tem todo o tempo do mundo, como quem já venceu. E naquele momento, ouvi uma voz. Não era voz humana, era diferente. Era uma voz que vinha de dentro e de fora ao mesmo tempo. Uma voz que atravessava meu peito, meus ossos, minha alma. E a voz disse, clara como água: ele se veste de luz, mas alimenta as trevas. Eu olhei de novo para Silvério. E dessa vez vi além do terno. Vi além da Bíblia. Vi além do sorriso. Vi o que estava escondido. Vi a podridão debaixo da aparência. Vi a mentira debaixo da pregação. Vi a luxúria debaixo da santidade. E a corda continuava sendo puxada. Ele não percebia, ou fingia que não percebia, mas estava sendo arrastado, lentamente, para o fundo, para a escuridão. A voz falou de novo, dessa vez mais firme, mais dolorosa. Você dormiu ao lado dele por 50 anos, mas nunca o conheceu de verdade. Senti uma dor aguda no peito, como se alguém tivesse enfiado uma lâmina entre as minhas costelas. Quis responder, quis negar, mas a voz continuou. Eu mostrei os sinais. Você viu. Mas teve medo de enxergar. Agora eu revelo. E você não poderá mais fingir que não sabe. O cenário começou a desmanchar. O púlpito sumiu. Silvério sumiu. A igreja sumiu. E eu estava sozinha, no escuro, ouvindo apenas a voz ecoando. Ele se veste de luz, mas alimenta as trevas. Acordei num sobressalto. O coração batendo descompassado, o corpo suado, a respiração presa. Olhei para o lado. Silvério dormia tranquilo, de barriga para cima, roncando baixinho. A luz da madrugada entrava fraca pela janela. Olhei para o relógio. 4:30 da manhã. Levantei da cama com as pernas bambas. Fui até o banheiro. Lavei o rosto com água fria. Olhei para o espelho. Meus olhos estavam arregalados, assustados, como se eu tivesse visto algo que não deveria ter visto. Voltei para o quarto. Sentei na beirada da cama. Olhei para Silvério dormindo. E pela primeira vez em 50 anos de casamento, em 50 anos dormindo ao lado dele, em 50 anos dividindo a mesma casa, eu senti medo real. Medo profundo. Não medo de que ele me batesse. Não medo de que ele me expulsasse, mas medo do que ele realmente era. Medo do desconhecido que dormia do meu lado. Porque Deus tinha respondido minha oração. Tinha me mostrado a verdade. E a verdade era aterrorizante. Meu marido não era quem ele fingia ser. Meu marido era um homem de 2 mundos, um pé na luz, outro nas trevas, uma mão na Bíblia, outra no pecado. E o pior, ele não sabia que estava sendo puxado, ou sabia, e não se importava. Fiquei sentada ali até o sol nascer, olhando para ele, repetindo mentalmente as palavras que eu tinha ouvido. Ele se veste de luz, mas alimenta as trevas. E eu sabia, no fundo da minha alma, que aquilo não era só um aviso, era uma sentença, uma revelação que mudaria tudo, porque agora eu sabia, e não podia mais fingir que não sabia. Acordei chorando, e pela primeira vez em 50 anos senti medo do meu próprio marido. Passaram-se 2 semanas desde a visão. Eu não tinha contado para ninguém, não tinha confrontado Silvério de novo, apenas observava. Observava com olhos de quem enxerga pela primeira vez. Cada gesto dele, cada palavra, cada saída, cada mentira. Tudo ficou transparente. Eu via o homem que ele realmente era. E doía tanto que às vezes eu precisava sair de perto para conseguir respirar. Até que numa segunda-feira à noite, depois do culto, Silvério começou a passar mal.
Estávamos voltando para casa. Ele dirigia. De repente, levou a mão ao peito e gemeu. Teresa, está apertando! O carro fez uma curva brusca. Eu segurei no banco e gritei. Silvério, para o carro, para! Ele encostou no acostamento, o rosto pálido, suando frio. Chama alguém, chama. Peguei o celular dele e liguei para o pastor Eliezer. Ele estava saindo da igreja. Veio rápido. Junto com o irmão Josias, levaram Silvério para o hospital de Crato. Eu fui no banco de trás, segurando a mão dele, sentindo o corpo dele tremer. Dentro de mim, uma confusão de sentimentos. Medo de que ele morresse. E, ao mesmo tempo, uma raiva de ter dedicado 50 anos a um homem que me desprezou, que me mentiu, que me enganou. Chegamos ao hospital. Levaram ele para a emergência. Os médicos fizeram exames. Eletrocardiograma, raio-x, sangue. Eu fiquei na sala de espera com o pastor Eliezer. Ele segurou minha mão e orou. Senhor, protege o nosso irmão Silvério. Levanta ele dessa enfermidade. Traz ele de volta com saúde. Eu não conseguia orar junto. Apenas balancei a cabeça. Minha boca estava seca. Meu coração estava dividido. 2 horas depois, o médico saiu. Foi um princípio de infarto. Ele está estável, mas precisa ficar internado para observação. Provavelmente vai precisar colocar um stent, mas o pior já passou. Respirei fundo. O pastor agradeceu a Deus em voz alta. Eu apenas assenti. Deixaram a gente entrar no quarto. Silvério estava deitado, com soro no braço, máscara de oxigênio no rosto. Parecia frágil, pequeno. Nada do homem imponente que subia no púlpito. Nada do diácono respeitado. Ali estava apenas um homem velho, doente, assustado. Ele me olhou. E pela primeira vez em anos, vi medo nos olhos dele. Medo de morrer, medo de prestar contas. O pastor Eliezer puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Silvério, o Senhor te guardou, irmão. Mas ele está falando alguma coisa com você? Silvério desviou o olhar. Não respondeu. O pastor insistiu, com aquela voz mansa de quem já viu muita confissão de leito de hospital. Irmão, às vezes Deus usa essas situações para chamar nossa atenção, para nos fazer parar e olhar para dentro. Tem alguma coisa que está pesando no seu coração? Silvério fechou os olhos. A respiração dele ficou mais pesada. E então, para o meu espanto, ele começou a chorar. Não era choro de dor física, era choro de alma. Choro de quem carrega peso há tempo demais. O pastor esperou. Eu fui em pé, encostada na parede, apenas observando. E então, Silvério falou, com a voz fraca, quebrada. Pastor, eu piquei. O silêncio que caiu naquele quarto foi denso. O pastor se inclinou para a frente. Fala, irmão. Desabafa. Silvério abriu os olhos, olhou para o teto e confessou. Eu tenho uma relação com uma mulher. Faz 3 anos. Ela é casada. É da congregação de Juazeiro. A gente se encontra. Eu não sei como isso começou, pastor. Eu juro que não sei. Mas eu não consigo parar. Senti minhas pernas fraquejarem. Eu sabia. Eu já sabia. Mas ouvir da boca dele, ouvir a confissão, ouvir o número exato de anos, foi como receber um soco no estômago. 3 anos de mentira. 3 anos de traição. 3 anos pregando, ministrando, aconselhando, enquanto vivia em pecado oculto. O pastor ficou em silêncio por um... Depois perguntou com a voz séria. E a irmã Teresa sabe? Silvério me olhou. Os olhos dele estavam vermelhos, cheios de lágrimas. Ela desconfiava, mas eu sempre negava. Sempre dizia que ela estava inventando. O pastor virou para mim. Irmã Teresa, a senhora sabia? Eu respirei fundo e respondi com a voz firme, sem chorar. Eu sabia. Deus me mostrou. Silvério começou a chorar mais forte. Me perdoa, Teresa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não queria. Eu tentei parar, mas eu caí. Eu caí e não consegui levantar sozinho. Olhei para ele. Olhei para aquele homem destruído na cama do hospital. E senti uma mistura estranha de compaixão e repulsa. Compaixão porque ele estava quebrado. Repulsa porque ele tinha escolhido aquilo.
Ninguém obrigou ele. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele. Ele escolheu trair. Escolheu mentir. Escolheu fingir. E agora, na beira da morte, vinha pedir perdão. O pastor Eliezer olhou para mim e disse: Irmã Teresa, eu sei que isso é muito difícil, mas eu preciso conversar com o irmão Silvério em particular. A senhora pode esperar lá fora? Eu balancei a cabeça que sim. Saí do quarto. Sentei no corredor. E ali, sozinha, com o cheiro de hospital me sufocando, eu orei. Não orei por Silvério. Orei por mim. Senhor, me dá força, me dá sabedoria, me mostra o que eu devo fazer. E Deus me respondeu. Não com voz audível, não com visão, mas com uma clareza profunda no coração, uma certeza inabalável. Eu podia perdoar, mas não seria cúmplice. Eu podia continuar casada, mas não seria capacho. Eu podia dar uma chance, mas com limites claros, limites firmes, porque perdão não é aceitar tudo. Perdão não é fingir que nada aconteceu. Perdão é liberar a dívida, mas não é permitir que a dívida continue sendo feita. Meia hora depois, o pastor saiu do quarto, veio até mim, sentou ao meu lado. Irmã Teresa, o irmão Silvério vai se afastar do ministério. Ele vai passar por um processo de restauração, vai ter acompanhamento pastoral, vai fazer aconselhamento. E ele pediu para eu dizer que entende se a senhora não quiser continuar com ele. Olhei para o pastor. E o que o senhor acha que eu devo fazer? Ele suspirou. Irmã, isso só a senhora pode decidir. Levantei. Voltei para o quarto. Silvério estava deitado, os olhos fechados. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ele abriu os olhos e me olhou. Eu falei, com a voz calma, mas firme. Eu vou perdoar você, Silvério, porque Deus me ensinou a perdoar. Mas eu não vou ser cúmplice da sua mentira. Você vai se tratar, vai buscar ajuda, vai largar essa mulher, vai sair do ministério e vai aprender a viver como homem, não como ator. Ele começou a chorar de novo. Segurou minha mão. Obrigado. Obrigado. Retirei minha mão devagar. Não me agradeça ainda, porque a partir de agora as coisas vão ser diferentes. Levantei da cadeira e saí do quarto. Mas Deus não me deu só a verdade naqueles dias. Me deu algo mais importante. Me deu discernimento. Me deu força. Me deu limites. E me deu a coragem de não aceitar migalhas. E foi aí que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não foi perdoar, foi escolher como perdoar. Porque eu aprendi, naqueles dias, que perdão não significa voltar a ser quem eu era antes. Perdão não significa fingir que nada aconteceu. Perdão não significa aceitar qualquer coisa em nome da paz. Perdão verdadeiro é liberar a pessoa da dívida que ela tem com você. Mas não é assinar um cheque em branco para que ela continue te machucando. Quando Silvério saiu do hospital, voltamos para casa. Mas a casa era, ou melhor, eu era outra. Ele dormia no quarto de hóspedes. Eu continuei no nosso quarto. Não por raiva, mas porque eu precisava de espaço. Precisava respirar. Precisava me reconstruir. Ele aceitou. Não tinha escolha. Ele sabia que tinha perdido o direito de exigir qualquer coisa. Nos primeiros meses foi muito difícil. Ele chorava. Pedia desculpas todos os dias. Tentava se aproximar. Mas eu mantinha a distância. Não por vingança, mas por proteção. Porque eu tinha aprendido que proximidade sem transformação é perigosa. E ele precisava mudar de verdade. Não mudar de aparência. Mudar de essência. O pastor Eliezer colocou ele em acompanhamento pastoral. Toda semana, Silvério ia para a igreja conversar com o pastor. Toda semana, ele prestava contas. Do que fazia, de onde ia, com quem falava. A mulher com quem ele teve o caso foi afastada da congregação de Juazeiro. O marido dela descobriu tudo. Houve escândalo, houve choro, houve dor para muita gente. E eu via tudo aquilo e pensava: quantas vidas foram destruídas por causa de um pecado escondido? Silvério foi afastado do ministério de diácono. A notícia correu a igreja inteira. Alguns irmãos me olhavam com pena, outros me evitavam, como se traição fosse doença contagiosa. Teve gente que sussurrou: coitada da irmã Teresa. Não soube segurar o marido. E teve gente que disse na minha cara:
A senhora vai perdoar, depois de tudo? E eu respondi com a voz firme: eu vou perdoar, mas com limites, porque Deus perdoa, mas Deus também corrige. Passou 1 ano. Silvério continuou em restauração. Parou de mentir. Parou de sair escondido. Entregou o celular para mim. Entregou as senhas. Entregou a vida. Ele não voltou para o púlpito, e eu disse para ele que talvez nunca voltasse, porque ministério não é direito, é chamado. E quem quebra a confiança de Deus e da igreja precisa aprender a servir de novo, do zero. Em holofotes, sem reconhecimento. Mas enquanto ele estava sendo restaurado, eu descobri algo. Eu descobri que Deus não tinha me dado aquela dor só para eu sofrer. Deus tinha me dado aquela dor para eu ensinar, para eu alertar, para eu abrir os olhos de outras mulheres que estavam vivendo o que eu vivi, que estavam sendo manipuladas, controladas, enganadas e achavam que o problema era elas. Comecei a participar de círculos de oração só de mulheres. No começo, eu só ouvia, mas depois comecei a falar. Comecei a contar minha história. E, para minha surpresa, muitas mulheres choravam. Muitas se identificavam. Muitas diziam: Irmã Teresa, eu achei que era só comigo. Eu achei que eu estava ficando louca. E eu respondia: não, minha irmã, você não está louca. Você está casada com um homem de 2 caras. Eu aprendi a falar sobre discernimento espiritual no lar. Aprendi a ensinar que não é rebeldia questionar. Não é falta de submissão pedir explicações. Não é pecado colocar limites. Porque casamento não é escravidão. Casamento é aliança. E aliança se constrói com verdade, não com mentira. Com respeito, não com controle. Com amor, não com medo. Hoje, 3 anos depois, eu continuo casada com Silvério. Mas não é o mesmo casamento. Ele não voltou a ser diácono. Ele serve na igreja como qualquer outro irmão. Limpa o banheiro, varre o salão, ajuda a carregar cadeira. E faz isso em silêncio, sem reclamar, sem exigir reconhecimento. Porque ele entendeu que servo de Deus não é quem prega, é quem obedece. E eu me tornei outra mulher. Não sou mais a irmã Teresa que calava. Sou a irmã Teresa que fala, que ensina, que alerta, que olha nos olhos de uma esposa sofrida e diz: minha filha, você não está inventando. Deus está te mostrando, e você precisa ter coragem de enxergar. Teve uma irmã, há alguns meses, que veio conversar comigo depois de um círculo de oração. Ela chorou tanto que molhou meu ombro inteiro e disse: Irmã Teresa, meu marido é pastor, e eu acho que ele está vivendo em pecado, mas eu tenho medo de falar. Tenho medo de ninguém acreditar em... Segurei o rosto dela com as 2 mãos e disse: então ora, pede para Deus te mostrar a verdade. E quando Ele mostrar, não fuja, encare. Porque Deus não revela para destruir, Ele revela para libertar. E foi aí que eu entendi o propósito de tudo que eu passei. Deus permitiu que eu vivesse aquela dor para que eu pudesse consolar outras mulheres com o consolo que recebi, para que eu pudesse alertar sobre um perigo que muita gente não vê: a vida dupla espiritual. O homem que prega santidade, mas vive em pecado. O homem que usa a Bíblia como máscara. O homem que sobe no púlpito e desce para o abismo. Eu digo para as irmãs: cuidado com o homem que é santo, só na igreja. Cuidado com o marido que ora em público, mas maltrata em particular. Cuidado com o líder que exige santidade dos outros, mas esconde podridão dentro de casa, porque esse homem não serve a Deus. Esse homem serve a si mesmo, e a Bíblia chama isso de hipocrisia. Eu sempre termino minhas ministrações com uma frase que Deus gravou no meu coração, naquela madrugada de visão. Uma frase que resume tudo o que eu aprendi. Eu digo para as irmãs, olhando nos olhos de cada uma: o casamento é um altar, mas tem altar que foi erguido sem fogo do céu, até o sacerdote se corrompe. E então eu leio um versículo que me sustenta até hoje. Efésios 5, versículo 11. E não sejais cúmplices das obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Esse versículo me ensinou que perdoar não é ser cúmplice, que amar não é aceitar tudo, que honrar o marido não é fechar os olhos para o pecado dele,
Hoje, quando vejo Silvério servindo em silêncio na igreja, sem cargo, sem título, sem reconhecimento, eu sei que Deus está trabalhando nele. Está quebrando, está moldando, está ensinando o que é ser servo de verdade. E eu oro por ele. Oro para que ele nunca mais volte a ser aquele homem de dois rostos. Aquele homem que se vestia de luz, mas alimentava as trevas. Você está me assistindo agora de Crato, de Juazeiro do Norte, de Fortaleza, de qualquer cidade do Ceará, do Nordeste, de qualquer lugar do Brasil ou de Portugal, e essa história tocou seu coração, deixe nos comentários. Ele se veste de luz. E se você é mulher e está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinha. Deus vê, Deus sabe, e Deus vai revelar no tempo certo. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem. Porque tem muita gente precisando ouvir isso. Um abraço e que Deus abençoe sua vida.